Bom, pessoal, então agora a gente vai começar então o estudo da cromatografia gasosa, tá? A cromatografia gasosa, então, ela já é uma das duas técnicas que a gente vai estudar, né? São técnicas analíticas, né? Instrumentais, né? Vocês vão ver que é todo um aparato instrumental lá no laboratório, em que tem uma capacidade muito grande de separar analitos, certo? Então tem toda uma tecnologia, digamos assim, que é o que a gente vai aprender aqui, toda uma tecnologia para conseguir separar esses analitos. E também vocês vão perceber que existe mais toda uma outra tecnologia para ser usada como detectores, né, desses analitos. No caso da cromatografia gasosa, aqui eu acho que nenhum detector especificamente a gente estudou. Aliás, um deles que eu vou mostrar sim. Mas depois lá na cromatografia líquida vocês vão perceber que muitas das técnicas que a gente já estudou, elas são usadas como detectores lá na cromatografia líquida, certo? E aí então percebam que a gente vai aprender duas técnicas. Uma delas é a cromatografia gasosa e o outro a técnica é chamada de cromatografia líquida, tá? O que significa o termo gasoso e o líquido, na diferença das duas? A cromatografia gasosa, a amostra, ela é injetada na forma líquida, mas rapidamente ela vai percorrer todo o processo dentro do aparelho na forma gasosa, certo? Então, essa é a grande diferença. Já na cromatografia líquida, a amostra também é injetada na forma líquida, só que ela vai percorrer todo o processo de separação ainda na forma líquida, certo? Então não tem tem essa diferença aí. E isso é muito interessante, inclusive, porque como se a gente tiver analitos que sejam muito difíceis de se passar ele para a fase gasosa, né? Então a cromatografia gasosa já é um impeditivo de se usar, de se analisar esse analito na cromatografia gasosa, pela necessidade de ter uma alta temperatura para fazer com que esse analito evapore, certo? Então, já é uma diferença também, certo? Claro que tem muita diferença, eu estou tentando ser simples assim, né? No nome assim já dá para diferenciar por isso, certo? Então agora vamos começar a estudar a cromatografia gasosa. A amostra, então, ela é vaporizada, né? A gente injeta a amostra na forma líquida, ela é vaporizada e logo ela vai entrar numa coluna cromatográfica. Coluna cromatográfica significa o local onde está a fase estacionária, certo? E a eluição, então, eluição significa... O que é a palavra eluição, que se repete muito no estudo da cromatografia? Eluição quer dizer fazer com que o analito atravesse essa coluna cromatográfica. Eluir seria... O sinônimo dele seria dizer meio que empurrar, ou não empurrar, mas carregar. Eu acho que a palavra mais correta seria carregar. É o que a fase móvel faz, ela carrega o analito, certo? Então, mas essa palavra é muito usada nas cromatografias, a eluição, certo? Então essa eluição, né, esse carregamento do analito, na cromatografia gasosa, ela é feita por um fluxo de gás inerte, que atua como fase móvel. Então aqui, na cromatografia gasosa, a fase móvel não tem uma interação direta com o analito. Ela é simplesmente um carregador mesmo do analito, né? Ela é uma vazão que está sempre passando, num determinado sentido ali, né, na coluna. Então, se o analito interage com a fase estacionária, quando ele sai da fase estacionária, ele se mistura com aquele gás e aquele gás tá em deslocamento dentro da coluna, né? Então, ele segue adiante, ele é sendo carregado pela fase móvel, né? Então, o detalhe aqui na cromatografia gasosa é que a fase móvel não tem interação com o analito, né? Opa, estou acelerando o troço aqui. Bom, então as cromatografias, elas se dividem em duas possibilidades. Existe a cromatografia gás sólido, certo? E a cromatografia gás líquido. O que quer dizer isso? O gás aqui se refere à fase móvel. A fase móvel sempre é um gás. Acontece que tem cromatografias gasosas, né? Que a fase estacionária é um sólido. Então a gente chama ela de cromatografia gás sólido, né? E muitas vezes elas são simbolizadas, né? Eu gosto de adotar as siglas em inglês, né? Porque é o mais popular mesmo, né? Mesmo em textos em português se usam siglas em inglês, né? Então, não, sim, como é que eu vou dizer? Alguns torcem o nariz em relação a isso, mas muita gente não torce o nariz. Então, é meio universal essas siglas aqui, né? Então, eu meio que coloquei, eu gosto das siglas, colocar elas em inglês, assim, né? Tanto faz.
vai do gosto de cada um. Então aqui a sigla em inglês, né, para vocês saberem, né, é essa daqui, que é o que mais vai aparecer quando vocês forem estudar, procurar. Por exemplo, esse tipo de disciplina aqui, muitos vídeos e coisas, tem muitos vídeos bons em português, mas muitos não são em português, né? Muitos não são. Então, imagina se tu aprender só pela sigla em português, né? Nunca vai reconhecer essa técnica. Então, vamos lá. Cromatografia gás sólido, então, certo? A fase estacionária é um sólido. Então, essa adsorção do analito, né? Do analito, que é o soluto, ela acontece em uma fase estacionária sólida, certo? É uma cromatografia que não é muito popularizada, ela tem uma aplicação limitada, né? Então não é o xodó, digamos assim, da cromatografia gasosa. O xodó da cromatografia gasosa é essa aqui, é a cromatografia gás líquido, onde a fase móvel é um gás e a fase estacionária é um líquido, certo? A partição do analito, né, que é o nosso soluto ali, entre a fase móvel e a fase gasosa, né, e a fase estacionária, aliás, ela acontece, só que essa fase estacionária, muita pessoa pode pensar, mas como é que eu vou colocar um líquido dentro de uma coluna e passando um gás, o gás vai empurrar esse líquido, ele vai sair da coluna. Não. Essa fase estacionária líquida aqui, ela está imobilizada na superfície de um sólido, certo? Então existe um suporte sólido ali, às vezes até a própria carcaça da coluna, e ela está imobilizada ali, ela está grudada na superfície daquele sólido. Então, no passar a fase estacionária ali, no passar a fase móvel ali, né, ela não consegue carregar a fase estacionária, que é um líquido. A fase estacionária permanece ali, certo? E essa cromatografia aqui, a cromatografia gás líquido, é o que ficou conhecido popularmente como só dizer cromatografia gasosa, né? O GC. Então, sempre que nessas conversas de químico aí na universidade e tudo mais, trabalha com o quê? Não sei o que lá, trabalho com GC. Todo mundo fala assim, trabalho com GC. GC é isso aqui, ó, cromatografia gasosa. E pode saber que ele trabalha com esse tipo aqui, cromatografia gás líquido, certo? Então, é claro que a outra cromatografia aqui também é cromatografia, né, gasosa, mas ficou muito conhecida se falar só GC quando se fala dessa aqui, a cromatografia gás líquido. E agora, então, eu vou mostrar para vocês qual é o desenho, digamos assim, simplificado do aparelho, né? Qual é o processo, tá? O processo, né, de separação dos analitos na cromatografia gasosa é o seguinte: a gente pega a nossa amostra e na forma líquida e coloca numa seringa. Essa seringa, ela é injetada num espaço aqui chamado injetor, certo? Tem um espaço lá do aparelho que é o injetor da amostra. Então a gente injeta a amostra, né, nesse injetor. E esse injetor aqui, ele fica sendo alimentado aqui, ó, ele fica sempre passando por ele, né, a fase móvel. Então a fase móvel é um cilindro do gás que a gente escolheu, certo? A gente controla o fluxo aqui, e aí esse gás aqui, ele fica o tempo inteiro entrando aqui no injetor. Esse injetor aqui, ele já está acoplado dentro de um forno, né? Então essa parte aqui do aparelho, ela é aquecida até no máximo 400 graus, mas depende, a gente que escolhe a temperatura ali. E o próprio local onde a gente injeta a amostra, ele já é aquecido também. Isso, acho que eu tento mostrar aqui, né? Então o princípio da separação aqui é simples. A gente injeta a amostra, vários analitos vão evaporar aqui, eles são vaporizados, e esses analitos estão todos misturados. O que é a cromatografia? É fazer com que os analitos cheguem em tempo diferente no final da coluna. Então acontece que esses analitos estão todos misturados e eles vão começar a atravessar essa coluna cromatográfica. Essa coluna aqui que eu simbolizei é uma coluna capilar. Capilar quer dizer que ela é bem fininha, certo? E esses analitos vão começar a interagir com a fase estacionária. Esses analitos interagirem com a fase estacionária, muitos deles vão interagir bastante, então eles vão demorar para atravessar a coluna. Alguns deles não vão interagir tanto assim, aí eles vão sair antes. E outros vão interagir muito pouco, talvez, com a fase estacionária. Então, eles vão sair bem rápido aqui, certo? De modo que a sequência de saída dos analitos é a seguinte. E essa é uma lógica na cromatografia, né? Saem primeiro os analitos que menos interagiram com a coluna. E depois, sucessivamente, vão saindo os que cada vez interagiram mais com a coluna, né? Então, essa é a lógica da cromatografia. Quando eles saem da coluna, eles vão chegar no detector. Nesse detector aqui, ele vai mandar o sinal dele lá para um computador e a gente vai interpretar isso na forma de gráficos, que dão picos. Esse tipo de gráfico aqui, o eixo X é o tempo e o eixo Y aqui é o sinal que o detector deu.
que vai depender de cada detector, certo? Mas mesmo assim é o sinal. A gente já aprendeu lá no estudando métodos de calibração que a gente está interessado é no sinal. Agora, o que o sinal é indiferente, entenderam? Porque sempre esses sinais eles são proporcionais à concentração do analito, né? Isso aí vocês já pegaram também. E esse tipo de resultado visual aqui a gente chama de cromatograma. Como a gente usou uma cromatografia, no final a gente obtém um cromatograma, certo? Pessoal, aqui na internet aqui eu fui catando uns videozinhos, né? E esse vídeo aqui, ó, é de uma... Esse vídeo aqui eu coloquei... Todos os vídeos que eu uso aqui, e acho que até um pouco mais, tem uns que eu nem uso aqui na aula, eu coloco lá no Siga. Então, até os meus eu não coloco lá, né? Deixo no meu canal, mas eu... Aqui nesse caso aqui é um canal da divulgação, né? Um vídeo em espanhol, de uma comunidade científica aqui. Não me lembro de onde é que diz, mas... Bem fácil, né? Aqui se vocês digitarem... Esse vídeo tá no Siga, né? Para quem é meu aluno aí. Para quem não é, basta digitar esse nome aqui e vai achar direitinho. Por isso que eu já deixo aberto aqui com o nome do vídeo aqui, né? Então todo mundo tem bem fácil achar o vídeo, né? Tá no YouTube. Aqui eu tirei o som porque não... Acho que ele nem tem explicação, é só uma música de fundo. E esse vídeo aqui eu vou dar o play nele e vou mostrando aqui as principais coisas, ó. Eu posso dar um pause. Aqui seria um cromatógrafo gasoso, certo? É bem interessante porque esse cromatógrafo gasoso aqui é os cromatógrafos raiz, né? Daqueles que eu acho que esse cromatógrafo nem é interfaceado com o computador, deve ter só um plotter aqui para imprimir o cromatograma, eu acho, ele tem cara de bem antigo, né? As regulagens de evasão em botões aqui, aqui os sinaizinhos ali, né? Muito botão para apertar no aparelho, né? Que eram os aparelhos de algumas décadas atrás, né? Eles eram todos... Embora um displayzinho digital, mas essa era a vida mais antiga. A gente fazia tudo no aparelho, não tinha interface com o computador, né? Muito provavelmente esse aparelho aqui não tem interface com o computador. Mas depois vocês vão ver que tudo que é aparelho mais moderno, assim, os aparelhos têm um botão de ligar só, né? Tu aperta o power lá em algum lugar, lá atrás até, eu acho, para ninguém apertar o power enquanto tá funcionando, né? Bota o botão lá escondido, né? E a gente faz tudo por computador. Eu acho que eu já expliquei, não me lembro se eu já expliquei, né? Mas essa é a lógica no mundo da química já faz muito, desde que inventaram a interface dos aparelhos instrumentais com o computador, desde que isso foi feito, a tendência é o software sempre serem uma espécie de proteção para o mau usuário, certo? Quando o aparelho deixa todas as possibilidades de se mexer no aparelho em botões no painel ali, a pessoa pode apertar qualquer botão. E aí o aparelho vai obedecer, entenderam? Então, muitas vezes, esses aparelhos aqui eles eram mal operados e a gente estragava o aparelho por não saber usar ele. Hoje em dia, com o fato dele estar interfaceado com um computador, os softwares são desenvolvidos de um jeito onde se tu mandar um comando que não faz sentido ele fazer aquilo ali, né, ele vai estragar alguma coisa, o software entende que tu não está entendendo o que tem que ser feito, né? Então ele não faz, né? É mais ou menos a mesma lógica dos carros, né? Os carros no início eram todos, digamos assim, analógicos, né? Mas foram ficando cada vez mais eletrônicos e dentro de um automóvel tem uma estação que comanda aquela eletrônica do carro. A gente tem câmbios automáticos, a gente tem aceleradores, né, eletrônicos, então muitos comandos. O maior exemplo é câmbio automático. Muita gente acha que usa o pedal shift porque você sente que é ela que está trocando de marcha, mas se tu mandar uma troca de marcha ali que não faz sentido, não é interessante de que aconteça naquele momento, porque o motor sabe que não deveria entrar aquela marcha, ela não vai entrar. Então não acha que tu está apertando o power shift que tu vai mandar aquela marcha entrar. Ela vai entrar quando tem que entrar, certo? E então... É isso, é a mesma lógica. Essa lógica aí nos carros está chegando agora, digamos assim, né? Mas dentro da análise instrumental, ela já é bem antiga já. Depois que como é que eu vou dizer, a geração desses aparelhos foram interfaceadas com o computador, cada vez mais a gente observa isso. Todos os comandos são feitos no computador. Obviamente que aquilo passa por um filtro de interpretação do fabricante. Então o fabricante sabe muito bem o que pode ser feito naquele momento, certo? Então... Tá estourando meu tempo aqui, fecha o vídeo aqui e seguimos no próximo.